Se alguém aí souber como devolver um presente, me avisa, porque eu herdei um caminhão, mas eu não sei se ganhei ou se fui marcado. Meu nome é Ubirajara, mas todo mundo me chama de Bira. Tenho 28 anos e sou caminhoneiro. Ou melhor, virei caminhoneiro por conta de um morto. Desde pequeno eu via aquele caminhão azul e branco cruzar minha rua. Era o Seu Augusto, velho calado, bigode grosso, chapéu de feltro e braço de couro. Aquele tipo de homem que parece que nasceu com cheiro de estrada e fumaça. Eu cresci com aquela imagem. O caminhão dele tinha um risco branco na roda dianteira esquerda, feito de tinta descascada, e toda vez que eu via aquele risco, eu contava: Augusto voltou. Ele sumia por dias, depois voltava, sempre quieto. Nunca falava da rota, do frete, de nada. Só dizia assim: ração, só levo ração. E sorria de um jeito esquisito. Um sorriso que não abria a boca. Um dia, ele sumiu. Dessa vez, não voltou. Disseram que ele morreu dormindo dentro da boleia, num posto depois de Morrinhos. Parada cardíaca. Foi o que eu ouvi. Mas a história ficou atravessada em mim, porque o corpo dele foi encontrado com um cinto de segurança afivelado, como se tivesse estacionado, e ficado ali, por dias, com o motor desligado. A família fez um velório simples. Eu fui. Fiquei calado, só olhando o caminhão ali parado, coberto de poeira. No final da missa, o filho dele me chamou de lado e disse assim: meu pai vivia dizendo que esse caminhão ia ser seu. Disse que você era o único que via ele passando. 2 dias depois, assinei os papéis. Paguei um valor simbólico. Era quase um presente. Mas olha, nem todo presente vem embrulhado com laço. Na primeira semana com o caminhão, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi e uma voz seca masculina disse: Senhor Ubirajara, ficamos sabendo que o senhor ficou com o caminhão do Seu Augusto. A rota da Serra da Canabrava ainda precisa de motorista. Quer assumir? Perguntei que tipo de carga era. Ele respondeu: ração animal, carga embalada, rota fixa, pagamento à vista. E disse outra coisa: a gente prefere continuar com o mesmo caminhão para o cliente não estranhar. Aquilo me deu um calafrio, mas eu aceitei. Claro que aceitei. Eu estava há 2 meses sem serviço fixo, morando na casa da minha mãe e devendo no cartão. Na semana seguinte, busquei a carga. Um galpão de portão cinza, funcionários calados, nenhum uniforme, sem placa nenhuma. A nota fiscal veio dobrada, sem detalhes. Só dizia ração balanceada tipo 3B, sem peso total, sem nome do cliente. Fui, fiz o percurso. A rota era meio esquecida, cruzava uns povoados pequenos e depois descia por uma estrada antiga de terra batida. No fim, um galpão no pé da serra, isolado, sem nome, sem gente. Estacionei, deixei a chave, fui no boteco da estrada. 15 minutos depois, voltei. A carga já tinha sumido. Ninguém veio me dar tchau, nem recibo. Nas viagens seguintes, comecei a notar uns detalhes que não batiam. Toda a carga tinha o mesmo peso. O cheiro, mesmo lacrado, era enjoativo, forte. Um misto de metal velho e carne passada. E quando eu descia a serra à noite, o caminhão fazia um barulho de coisa batendo na parede interna. Como se alguma coisa solta lá dentro se mexesse. Na 4ª viagem, eu cheguei adiantado no galpão da empresa e vi uma cena que nunca mais esqueci. Tinha um homem, com luvas laranja, colocando sacos pretos pesados dentro da carroceria. Fiquei olhando. Ele viu o que eu notei e veio andando até mim. É só parte da produção. A firma aproveita espaço. Sorriu. De novo aquele tipo de sorriso, sem abrir a boca. Um dos sacos caiu. E eu juro, o barulho que fez no chão não foi de ração. Foi oco. Parecia osso dentro de plástico. Numa dessas viagens, parei num posto na estrada para comer um pão com ovo e tomar um café. Tinha outro caminhoneiro lá, de boné baixo, com uma cicatriz no queixo. Ele olhou para o meu caminhão, limpou a boca e disse:
Esse caminhão é do seu Augusto, né? Eu confirmei. Você tá fazendo a cana brava? Eu falei que sim. Aí ele me olhou bem nos olhos e falou assim: então faz como ele fazia. Não abre, não olha e nunca encosta no acostamento da descida. Levou a xícara até a boca, tomou o último gole e foi embora sem nem terminar o pão. Na viagem seguinte, tudo começou errado. Eu saí atrasado, perdi a hora e na metade do trajeto o ar-condicionado pifou. O calor dentro da boleia ficou insuportável. Eu sentia enjoo, tontura, como se estivesse respirando gás. O cheiro da carga parecia piorar a cada curva, mesmo com a carroceria trancada, lacrada, fechada com 2 cadeados. O fedor parecia se infiltrar pelos cantos. Na descida da serra, eu precisei parar. Meu estômago embrulhado, a vista embaçando. Desci para urinar no mato, andei uns passos pela lateral do caminhão. E aí eu vi. Tinha um líquido escorrendo da traseira, negro, grosso, espesso como sangue velho. Primeiro achei que fosse óleo, mas o cheiro não era óleo, era outra coisa. Uma mistura de ferro, amônia e carniça. A lanterna do celular pegou no filete que descia pela lataria. Aquilo grudava. Tinha corpo. Encostei os dedos, cheirei. Quase vomitei. Olhei para o mato em volta. Tudo parado, nenhum som, nem grilo. Era como se o mundo estivesse me olhando. Subi na boleia. Fiquei parado uns segundos, tremendo. Não abre, não olha. Mas eu não consegui obedecer. Peguei a chave de roda, destranquei o primeiro cadeado. Arrebentei o lacre com a ponta. A porta de trás desceu com um baque. E o que eu vi ali? A porta de trás desceu com um baque seco. Lá dentro, a luz da lanterna cortou o breu e bateu direto nos sacos pretos empilhados, todos envoltos em fita industrial. Alguns estavam sujos, outros tinham goteiras no fundo, mas um, bem no canto, estava rasgado. E o que saía dele não era ração. Tinha uma coisa branca, curva, com pontas finas. Era um antebraço, com o osso exposto. Ainda tinha parte de uma pele cinzenta grudada no osso e fios de cabelo soltos no fundo do saco. Eu juro, por um segundo, eu achei que ia desmaiar. Mas minhas pernas não deixaram. Saí correndo. Caí de joelhos na beira da estrada. Tentei ligar para a polícia. Sem sinal. Tentei de novo. Celular reiniciou sozinho. Fiquei parado ali, suando frio com a tela piscando na minha mão. 10 minutos depois, o telefone tocou. Número privado. Atendi. Fiquei em silêncio. Do outro lado, uma respiração lenta, grave, arrastada. E depois, desligaram. Voltei para o caminhão tremendo. Fui direto para o galpão do destino. Dirigi sem ouvir música, sem abrir os vidros, sem respirar direito. Quando cheguei, o portão estava fechado, tudo apagado, nenhuma luz acesa, nenhuma alma viva. Esperei dentro da boleia, motor ligado, farol baixo. Fiquei lá por 3 horas. Ninguém apareceu. No dia seguinte, eu não entreguei carga nenhuma. Deixei o caminhão na garagem. Fui até o endereço da transportadora. A tal empresa que passava os fretes do seu Augusto. No papel fiscal que tinha recebido, constava um endereço comercial na cidade vizinha. Cheguei lá. Era uma casa abandonada, com portão caído, mato alto, sofá rasgado no quintal. A empresa nunca existiu ali. Aquilo me quebrou por dentro. Eu estava sozinho num negócio que ninguém admitia. Ninguém explicava. E pior, ninguém parecia querer que eu entendesse. Voltei para o caminhão. Fiquei olhando para o painel, para o cheiro impregnado no banco, para as manchas secas no assoalho da caçamba. E aí, resolvi mexer. Atrás do banco do motorista tinha um compartimento velho, escondido por um tapete de borracha. Um tipo de fundo falso. Arrebentei com a chave de roda. Ali dentro tinha uma pasta de couro preta. Dentro da pasta, documentos, fotos, recibos, notas frias, todas assinadas por seu Augusto. Vários com a mesma descrição. Entrega 7D. Confidencial. Coleta noturna. Condição selado.
As datas batiam com os fretes que ele fazia antes de morrer. Sempre mesma rota, mesmos horários, mesmo trajeto. Mas no fundo da pasta tinha um envelope pardo, escrito à mão. Abri. Era um bilhete, tremido, escrito com pressa. Se você está lendo isso, pegou meu lugar. Eles não deixam a rota ficar sem dono. Me perdoa. Abaixo vinha uma folha impressa. Nela, meu nome completo. Ubirajara de Souza Pereira. Meu CPF, endereço, telefone, tudo certinho. No canto inferior da folha, a data. 2 dias antes da morte do seu Augusto. E rabiscado à caneta como se tivesse sido acrescentado por alguém depois. Se você souber sair, me ensina. Eu travei. Fiquei ali, dentro do caminhão, segurando aquilo, tentando respirar, mas tudo fazia sentido agora. O presente, a oferta boa demais. A empresa que me ligou antes mesmo de eu divulgar que estava com o caminhão. O jeito como a carga era sempre fechada. O frete de ração que fedia a morte. O caminhão nunca foi de transporte. Ele era um caixão sobre rodas. E seu Augusto, ele não morreu do coração. Ele desistiu. Ou talvez tenham feito ele desistir. Aquela rota, aquele esquema, aquele frete já era meu antes mesmo dele morrer. Eu não contei isso para a polícia, não mandei denúncia, não tive coragem de ir além. Mas desde aquele dia eu deixei a pasta lá, exatamente no mesmo lugar. Não encostei mais, nem tirei nem adicionei nada. As cargas continuam vindo, a mesma empresa liga, mesma voz, mesmos horários, mesma rota. A única coisa que mudou sou eu. Hoje, quando eu desço a serra, eu não ouço mais barulho lá atrás. O caminhão ficou silencioso. Parece que ele entendeu que eu entendi. E o pior é que eu também parei de perguntar. O caminhão ainda está comigo. A próxima entrega é amanhã. E agora eu entendo por que ele dormia mal. Quando acabar este vídeo, ouça os relatos mais intensos e exclusivos. Clique no link fixado e acesse o arquivo secreto. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para minha filha que mora comigo. E se eu tô mandando esse áudio agora, é porque, sinceramente, eu não sei mais quem tá me ouvindo. Mas se você aí que tá escutando trabalha com caminhão, frete ou transporte, me escuta até o fim, por favor. Porque eu também achava que era só mais uma entrega, até entender que eu já fazia parte dela desde antes de aceitar. Não vou enrolar. Eu sou o Luiz Antônio, mas o pessoal da estrada me chama de Luizão. 49 anos nas costas, quase 30 só de volante. Nunca fui de me meter em história de ninguém. Faço o meu, pego carga, entrego, recebo. Só que nesse dia, nesse maldito frete, foi a carga que me pegou. E eu não tô falando de assalto, sequestro ou alguma coisa que a polícia resolve. Não. Tô falando de um tipo de armadilha que você entra quando acha que tá fazendo o certo. Tudo começou num sábado à tarde. Eu tava lavando o caminhão na garagem de casa quando tocou o celular. Número privado. Quase desliguei, mas atendi. Voz de homem, firme, sem sotaque. É entrega rápida. São Paulo para São José dos Campos. Caixa lacrada, sem parada. Pagamento em dinheiro. A gente precisa de alguém discreto. E já disseram que você é. Eu perguntei quem indicou. Ele falou, você já aceitou, e desligou. Essa frase não saiu da minha cabeça até hoje. Você já aceitou, e o pior é que eu aceitei mesmo, porque no fundo eu precisava. Naquela semana eu tinha recebido uma notificação pesada, dívida antiga do meu pai. Ele já morreu faz uns anos, mas deixou pendência com gente que cobra. Gente que não manda boleto, manda recado por terceiro, entendeu? Eles deram um prazo, e nesse sábado o prazo vencia. Quando me mandaram a localização do galpão, eu fui. Era na Zona Leste, perto da linha do trem, entre galpões e casas abandonadas. Tinha uma firma lá, com uma faixa de lona que dizia Transportes SL. Mas o portão era todo sem pintura, sem nome de empresa, nada. Como se estivesse ali só por obrigação. Eu buzinei. Um homem abriu o portão. Terno marrom claro, relógio grande no pulso.
E antes mesmo de eu abrir a boca, ele sorriu e disse: Luizão, né? Te aguardavam. E aí, meu amigo? Foi ali que deu o primeiro arrepio. Porque em nenhum momento eu falei meu nome. O caminhão não tem adesivo e Luizão é apelido. Só quem me conhece de estrada sabe. Mas eu engoli seco. Eu estava precisando do dinheiro. O homem me levou até os fundos. A carga já estava ali. 3 caixas grandes lacradas com fita preta. Não tinha nome de empresa, não tinha destinatário. Só etiqueta com número e uma frase: prioridade noturna, entrega única. Ajudei a amarrar. Quando puxei um dos cintos de catraca, uma das etiquetas descolou. E por baixo dela tinha outra, meio rasgada, com algo escrito à mão em caneta preta: Luizão, seguir até o fim. Eu congelei ali mesmo. Era a minha letra. Era a minha letra. Não sei como explicar, mas era minha. Eu pensei em desistir, mas o cara já tinha voltado com um envelope com o dinheiro da metade do pagamento e me entregou sorrindo: é seu, o resto só com a entrega confirmada. E lembre-se, sem parada. Na estrada, a sensação de estar sendo vigiado só aumentava. Logo depois que entrei na Dutra, perto da entrada para Arujá, uma moto preta apareceu no acostamento, estacionada. O piloto estava parado de frente para a pista, com o capacete na mão. Não tinha como ver o rosto, mas ele me olhou passar. 40 minutos depois, a mesma moto emparelhou comigo, mesmo capacete, sem placa, sem pressa. Ficou atrás do caminhão por uns bons quilômetros. Sumiu do nada. Já era mais de meia-noite quando parei no posto de Taubaté. Não aguentava mais segurar a bexiga. Desci, fui até o banheiro, peguei um café forte. Na hora que estava no caixa, um borracheiro velho, camisa suada, barba mal feita, parou do meu lado. Olhou direto para o meu caminhão. Depois olhou para mim e disse baixo: você também está levando coisa daquela firma, né? Não dorme em lugar fixo, não. Eu perguntei: que firma, senhor? Ele não respondeu. Só virou as costas. Na cabine, já de volta à estrada, o rádio do caminhão ligou sozinho. Eu não estou inventando isso. O rádio ligou, volume baixo. Estava tocando uma música antiga, daquelas que meu pai ouvia comigo quando eu era moleque. Mas eu nunca coloquei aquela estação, nem uso rádio à noite. Na hora, meu estômago embrulhou. Não sei se foi a música, o silêncio da estrada, a moto ou a etiqueta com meu nome. Mas naquele momento, eu entendi que aquela carga não era só coisa. Aquilo tinha dono. E o dono sabia quem eu era. Faltando uns 50 quilômetros para chegar em São José dos Campos, o cheiro começou. Parecia produto químico, forte, tipo de laboratório, ou até coisa vencida. O baú é isolado, mas o cheiro passou. Pensei: vai que é algum vazamento, sei lá. Encostei no primeiro acostamento iluminado, desci, peguei a chave de segurança e abri só uma das caixas menores. Estava tudo organizado demais. Dentro tinha 3 fotos impressas, tamanho A4, com rostos riscados em vermelho. Roupas dobradas como de gente morta e manchadas. E um rastreador com luzinha azul piscando, mas o que me travou foi a folha plastificada, colada no fundo da caixa. Estava escrito: Rota fixa LZ49. LZ era o código do meu caminhão. E 49 era a minha idade. Eu fechei a caixa com o coração acelerado. Tentei respirar fundo, mas minha garganta já estava seca. Dei partida no caminhão e fui até o fim. Mas não era mais só entrega. Eu só queria sair vivo dali. Eu não sei como terminei aquela viagem. A cabeça estava longe. O volante tremia na minha mão como se eu tivesse febre. A única coisa que me mantinha indo era o medo. E o dinheiro. Não posso mentir. Eu precisava daquela grana. Mais do que queria sair dali. Cheguei em São José dos Campos quase 4 da manhã. O endereço que me passaram era uma rua sem saída, cercada de galpões, sem número na fachada. Só portão grande de ferro, fechado, e 2 luzes fluorescentes zumbindo. Bati a buzina. Ninguém apareceu. Tentei interfonar. Silêncio.
Estava quase voltando para o caminhão quando o portão se abriu sozinho. Barulho de engrenagem elétrica. Devagar, como se fosse um aviso. 2 homens saíram lá de dentro. Os 2 pareciam saídos de uma fotografia velha. Camisa branca, óculos escuros, calça de alfaiataria. Mas era de madrugada. Quem usa óculos escuros de madrugada? Eles não disseram boa noite. Não perguntaram quem eu era. Não quiseram documento. Um deles só disse: encosta na doca. Foi o que eu fiz. Eles descarregaram tudo sem trocar uma palavra entre si. Abriram o baú, tiraram as caixas com cuidado, sem pressa. Passavam o rastreador de mão em mão como se fosse uma moeda antiga. Quando terminaram, um deles olhou para mim. E foi aí que a coisa desandou de vez, porque a voz dele era a mesma voz do borracheiro do posto de Taubaté, mas agora sem sotaque, limpa, quase robótica. Ele disse: entrega feita, volte em breve. Voltar? Não tinha mais nada para voltar. Nem contrato, nem número, nem nome. Eles fecharam o portão atrás de mim, sem agradecer, sem assinar, sem pagar. Só fecharam. Eu ainda esperei alguns minutos dentro do caminhão. Olhei para o envelope da metade do pagamento. Contado. Certinho. Mas agora parecia um recibo de entrada num lugar que eu não pedi para entrar. Voltei para casa já com o dia clareando. Tomei banho. Fiquei olhando para o celular. Procurei o número que tinha me ligado. Nada. Tentei voltar ao endereço do galpão onde peguei a carga. E foi aí que veio o golpe final. O lugar estava vazio. Portão com cadeado. Prédio pichado. E na porta, uma placa escrita à mão. Vende-se tratar com o proprietário, mas sem telefone, sem contato. Pedi informação para um comerciante da rua. Ele disse que aquele galpão estava fechado há meses, que o último inquilino foi uma empresa que saiu de madrugada e nunca voltou. Eu agradeci, entrei no carro e fiquei parado. Sabe aquela sensação de que o chão mudou debaixo dos seus pés? Ali, eu percebi que a entrega já era o menor dos meus problemas. Naquela mesma noite, na varanda da minha casa, tinha uma caixa. Não do Sedex, não com etiqueta de Mercado Livre. Uma caixa como as da firma, fita preta, sem remetente, sem nome, igualzinha às que eu tinha levado no caminhão. Eu fiquei parado olhando para ela por uns 5 minutos, sem coragem de tocar. Abaixei, aproximei o ouvido, nada. Chacoalhei com cuidado, nada também. Peguei uma faca, abri devagar. Dentro só tinha um papel branco, dobrado em 3. No meio escrito a máquina: agora você faz parte da rota. A próxima é sua. Fiquei sentado na calçada até amanhecer, pensando se aquilo era uma ameaça, ou um aviso, ou os dois. E a pergunta que mais me doía era: quando que eu aceitei isso? Foi quando atendi o telefone? Foi quando fui no galpão? Ou foi antes disso? Será que meu pai sabia? Será que essa dívida era mais do que dívida? Eu pensei em ir na polícia, mas vai falar o quê? Oi, levaram umas caixas estranhas, agora sei demais e não posso sair? Eles iam rir da minha cara. Desde aquele dia, eu não aceitei mais nenhuma carga, mas também não recusei, porque não tem para quem recusar, não tem contrato, não tem firma, só tem essa sensação de que em algum lugar alguém já decidiu para onde eu vou e que, quando a próxima caixa chegar, eu só vou saber se ela é para ser entregue ou se ela é para mim. Se você chegou até aqui, me responde uma coisa nos comentários. Você abriria essa segunda caixa? Ou teria coragem de fugir, mesmo sabendo que alguém já sabe onde você mora? Me conta, porque essa história pode até parecer inventada, mas eu juro por tudo, eu só aceitei porque precisava. E é assim que começa para todo mundo, né? Eu nunca fui muito bom com conselhos. Me avisaram para não pegar caminhão alugado sem saber de quem veio antes. Que frete bom demais para ser verdade costuma ser o último. E que caminhoneiro novo não devia tentar cortar caminho por estrada velha.
Mas como é que a gente aprende sem errar, né? Aconteceu há umas 3 semanas e só agora eu tô tendo coragem de contar. Tô gravando esse áudio porque, sinceramente, eu acho que eu escapei de virar parte de alguma coisa muito errada. Ou pior, talvez eu já faça parte. Eu tinha acabado de tirar minha habilitação e estava atrás do primeiro frete fixo. Aluguei um caminhão bonito, reformado, motor na mão. Me entregaram com tanque cheio, rastreador desligado e só disseram: só não atrasa, a carga não espera. E a carga? Caixas lacradas, eletrônico, retirada em Betim, entrega em Teófilo Otoni. Nada de nota, mas com pagamento adiantado no Pix. 2.000 só pra ida. Parece absurdo, né? Mas para quem tá começando, 2.000 assim na lata parece milagre. O caminhão veio com tudo limpinho, mas tinha uma coisa que me incomodou logo de cara: o cheiro. Um cheiro estranho dentro da boleia. Não era fedor de lixo nem de bicho morto, era algo mais químico. Tipo produto forte, como se alguém tivesse limpado alguma coisa que não podia deixar rastro. Só que eu ignorei. Como todo caminhoneiro novo, ignora os sinais que não sabe interpretar. No primeiro dia de viagem, parei num posto no meio da BR-116. Lá eu conheci um cara. Moreno, 40 e poucos anos, barba por fazer, estava mexendo no pneu do próprio caminhão. Só olhou para mim, depois olhou para o caminhão e disse uma coisa que não entendi na hora. Esse caminhão aí já rodou com gente que não voltou. Eu ri meio sem jeito. Achei que era brincadeira. Tá com medo? Ele perguntou. Medo do quê? Ele não respondeu. Só deu um sorriso amargo, se levantou e foi embora. No outro dia, ele sumiu. E eu tô falando sumiu mesmo. Ninguém mais viu, ninguém sabe o nome. E o caminhão dele ainda estava lá no pátio de manhã, sozinho, com a porta entreaberta. Eu devia ter ido embora, ter cancelado tudo. Mas, de novo, cabeça nova, frete bom, dinheiro na conta. Continuei. Foi só na hora da entrega em Teófilo Otoni que a coisa piorou de verdade. A garagem era estranha. Um galpão trancado por fora, sem placa, sem número, portão velho de correr. Um homem abriu quando eu buzinei. Não falou nada. Só fez sinal com a mão para eu dar ré. O cara usava luvas mesmo com calor de 30 graus. Durante a descarga, uma folha de papel caiu de um dos cantos do baú. Parecia nota fiscal, mas não tinha logotipo, nem CNPJ. Era só uma lista, papel amassado, rabiscado a caneta. E tinha nome. Tinha vários nomes. O meu estava lá. João Victor, placa final, 43, 1206. Lado do nome, primeira viagem. E acima do meu, vários outros. Um deles eu reconheci, Joel Martins. Joel era amigo do meu pai, caminhoneiro antigo. Sumiu faz uns meses e ninguém mais soube dele. Diziam que tinha ido embora com outra mulher. Mas meu pai sempre falou que ele nunca faria isso. Outro nome eu lembrava vagamente de ver nos grupos de frete no WhatsApp. Um tal de Mazinho da Estrada. Ele postava vídeo quase todo dia. Depois, nunca mais apareceu. Ali, lendo aquela lista dentro de um galpão trancado, com um homem calado descarregando caixas sem abrir, eu senti meu sangue gelar. Era como se eu tivesse pegado a ficha de uma fila da qual ninguém volta. Saí dali tremendo. Não peguei nem comprovante de entrega. No caminho de volta, parei no mesmo posto do primeiro dia. E aí começou a segunda parte dessa história, a pior. Um borracheiro, dos mais velhos, me chamou quando me viu chegar. Me perguntou se o caminhão era da Rota Nova. Eu, tentando fingir que não sabia de nada, disse que era só frete normal. Ele me puxou para o canto e falou: esses nomes é carga viva, irmão. Tem caminhão que volta, mas motorista não. Esses fretes, eles são cortina. O cara leva, depois some e ninguém nunca pergunta nada. Perguntei o que isso queria dizer. Ele me respondeu com outra pergunta. O caminhão que você tá usando é seu? Não. Alugado. Peguei num pátio em Contagem. Pois é. Sabe quem era o dono? Ele me olhou firme. Era o Joel da lista. Naquela hora tudo fez sentido. O cheiro,
o rastreador desligado, o cara calado na beira do posto. O borracheiro sabia. E o pátio de aluguel também. Eu não estava entregando eletrônico. Eu estava dirigindo uma peça de reposição. Na madrugada, tentei cancelar tudo. Mandei mensagem no número do frete. Pedi para devolver o dinheiro. Falei que não ia fazer mais frete nenhum. Não queria nem saber. A resposta foi automática. Você já está na rota, não precisa aceitar. E junto veio outra mensagem, uma foto. A foto era minha, no posto, do lado do caminhão. Eu não dormi aquela noite. Tranquei o caminhão num pátio, guardei a chave comigo e fui de ônibus para a casa da minha mãe. Fingi que estava com febre, que era virose, qualquer coisa. Mas minha cabeça não desligava. Fiquei pensando no Joel, o cara que eu conheci no posto, que sumiu logo depois. Ele estava estranho. E agora fazia sentido. A barba por fazer, os olhos vermelhos, aquela mania de olhar para os retrovisores mesmo parado. Como se esperasse alguém atrás dele o tempo todo. Ele sabia. Só que o que eu não entendia era por que o caminhão dele estava comigo agora. Quem trocou as placas? Quem limpou tudo? Quem colocou meu nome na maldita lista? Eu voltei até o pátio onde tinha alugado o caminhão. Era um lugar esquisito. Não tinha placa. Só um portão velho e uma salinha de vidro. O cara que me atendeu nem olhou na minha cara. Falei que queria devolver o caminhão, que desisti da profissão. Ele só respondeu: já tá pago. Anda com ele até completar a quilometragem mínima. Depois traz de volta. E se eu não quiser? Ninguém te obrigou a aceitar. Mas aí ele fez uma pausa e disse com calma: só lembra que, uma vez na rota, o que você faz ou deixa de fazer não muda mais o destino. Só atrasa. Fui embora. Só que antes de sair, esperei no outro lado da rua. Fiquei quase 2 horas ali. Vi 2 outros caminhoneiros chegando. Novos. Dava para ver na postura. Um até desceu sorrindo. Parecia animado. Ambos saíram com caminhões diferentes. Mas todos tinham o mesmo cheiro, de coisa limpa demais. Naquele dia, eu decidi que ia sair dessa, nem que fosse para nunca mais dirigir um caminhão na vida. Mas aí chegou uma caixa aqui em casa, entregue por um motoboy. Caixa de papelão parda, sem remetente. Dentro tinha o quê? A lista, a mesma. Só que agora, rabiscada, cheia de riscos nos nomes anteriores. Como se alguém fosse marcando os que já foram. O meu nome estava cercado com marca-texto laranja. E ao lado, escrito à mão, com letra tremida, ele recusou, mas recusou tarde. Aquilo me desmontou. Liguei para tudo quanto era amigo da estrada. Ninguém quis falar. Um até desligou na minha cara. Voltei no borracheiro. Ele me deu um endereço em Governador Valadares, um galpão abandonado. Vai lá. Se quiser saber do Joel, fui, mas fui sem o caminhão. E é aí que vem a parte que eu não consigo esquecer. Dentro do galpão só tinha sucata, um monte de motor velho, pneu furado, cabine sem banco. Mas no fundo, tinha uma espécie de fichário em cima de uma bancada, todo sujo de graxa, e lá dentro fichas de caminhoneiros. Com o nome completo, CPF, tipo sanguíneo e fotos. Fotos tiradas de longe, de cima de viaduto, de dentro de posto. Fotos em que os caras não sabiam que estavam sendo observados. Uma das pastas tinha o nome, Joel Martins. Folheei. Lá dizia tudo sobre ele, desde os fretes que aceitou até a quilometragem do caminhão. No fim do dossiê, só tinha uma frase rabiscada a lápis. Última viagem confirmada, caminhão reaproveitável. Voltei para o carro. Passei mal, vomitei, entrei em pânico. Liguei para o meu tio, que é da PM, pedi ajuda, contei por cima. Ele mandou eu sumir, não denunciar. Que essas coisas têm ligação com gente grande, que não tem BO que segure o que estão fazendo. 2 dias depois, fui devolver o caminhão. Deixei a chave no portão. Nem entrei. Peguei um ônibus de volta e deletei todos os grupos de frete que eu tava. Foi nessa noite que o papel apareceu de novo. No banco de trás do carro da minha mãe. Dobrado, exatamente igual. Só que agora, com um nome novo no fim, João Victor,
23 anos, primeira viagem. E logo abaixo, risco de falha, repassar contato. Eu tô aqui agora mandando esse relato pro canal porque eu acho que isso não acabou. Eu tô fora da estrada. Não quero mais dirigir. Mas ontem eu encontrei um moleque no mercado perguntando por frete bom, novo, empolgado. Falou que estava negociando um caminhão barato, completo, com tanque cheio, sem rastreador. O mesmo papo. E quando ele abriu o print do anúncio para me mostrar, era o caminhão do Joel, o mesmo, só que pintado de azul agora. Eu fingi que não reconheci, mas a lista tá com ele. Eu deixei dentro do porta-luvas antes de devolver. Talvez ele ache que é só um papel velho, talvez nem leia. Mas se ler, vai ver o próprio nome no fim. E talvez ele se pergunte a mesma coisa que eu me perguntei, naquela noite que parecia a última. A chave do caminhão tá aqui comigo. A carga também já tá pronta. Mas a pergunta que não sai da minha cabeça é: o que acontece se eu não for? Eu juro por Deus que essa foi a última vez que eu liguei o PX de madrugada. Foi assim que comecei o desabafo num grupo de WhatsApp de estradeiros. Ninguém respondeu. Um só deixou emoji de zíper na boca. Mas essa história, se é que dá para chamar assim, começou numa noite sem muito movimento, um pouco depois das 2 da manhã, entre Muriaé e Fervedouro. Eu estava voltando vazio, cansado, meio esticado demais no banco do Bruto. Tava um calor abafado, a estrada vazia e um silêncio que só quem já rodou sozinho sabe como pesa. Eu estava quase desligando tudo para encostar num posto quando veio, do nada. O rádio PX fez aquele estalo seco, como se tivesse alguém puxando o microfone devagar, e a voz entrou. Alguém aí, pelo amor de Deus, alguém me escuta? Eu tô preso, tô trancado num baú, tô sem ar. A primeira coisa que eu pensei foi trote, zoeira, mas a voz estava trincando de medo. Ela falava baixo, como quem tá com pouco ar mesmo, e repetia: eu ouço o motor, eu ouço o motor. Por favor, alguém me escuta? Tô trancado. Sabe quando dá aquele arrepio seco que não é de frio? Me deu na nuca e a mão suou no volante. Eu tentei responder, né? Peguei o PX e falei: ô parceiro, tá onde? Fala alguma coisa? Nada, só chiado. Depois, a voz voltou com um restinho de força. Tem um adesivo no vidro traseiro. É uma caveira com a bandeira do Brasil. Me ajuda. Aí, meu amigo, foi quando bateu. Eu tinha passado por uma carreta daquele jeito há uns 10 minutos. Lembro até do adesivo, porque achei exagerado na época. Era um daqueles baús fechados, lonado, meio fosco, placa do Espírito Santo. Fiz o retorno na hora. Aquela parte da BR tem umas curvas bem escuras. Só quem conhece sabe o tanto que pode sumir um caminhão dali. Mas eu vi as lanternas vermelhas lá na frente e comecei a seguir. Gatilho de identificação. Eu sou um cara simples, 48 anos, 3 filhos, vida de estrada desde os 20. Nunca liguei para essas histórias de fantasma na estrada, loira da curva, essas coisas que povo conta por aí. Mas aquilo ali não era história. Aquilo era uma voz humana, uma voz no desespero mais puro. E me marcou porque eu sou pai. E porque não era comigo, mas podia ser. Eu acelerei devagar, sem querer chamar atenção. Tentei de novo no PX. Falei com o povo da faixa 21. Ninguém respondeu. Aquele silêncio, para mim, já era outro tipo de sinal. Fui chegando mais perto da carreta, acendendo o farol alto, tentando fazer o cara notar. Nada. Ele mantinha a velocidade certinha, sem piscar, sem dar seta, sem desviar. Parecia vazio ou automático demais. Até que ele passou num buraco e jogou o caminhão um pouco pro lado. E aí eu vi no retrovisor. Ele me olhou, ou pelo menos pareceu olhar. Mas o que me derrubou ali foi que ele não estranhou. Não ficou assustado por eu estar colado.
Ele só virou o rosto e me encarou, com uma calma estranha. Eu não vi medo, não vi dúvida. Só vi aquele olhar, como se ele soubesse quem eu era, e isso me fez recuar um pouco. Mas continuei seguindo, porque a voz do PX ficou presa na minha cabeça. Eu ouço o motor. Tô sem ar. Parei de pensar no risco e comecei a pensar na pessoa lá dentro. Na próxima oportunidade, fui atrás mesmo. No primeiro posto iluminado, ele encostou. Desceu com calma, cabeça baixa, e foi direto para o banheiro. Eu fui até o baú. O coração estava martelando no peito. Puxei a trava de leve, abri e o baú estava vazio. Mas não era só isso. No canto esquerdo tinha arranhão, do tipo de unha mesmo, lascado no alumínio. Mas para dentro, mancha escura, sangue seco. E no chão, um lenço infantil, azul claro. Foi como se alguém tivesse berrado dentro de mim. Eu tirei o celular para registrar. Tremia, mas tirei foto. E quando fui virar de costas, ele estava me olhando. O dono da carreta, parado, sem expressão. Sem gritar, sem correr. Só me olhou e sorriu. Aquele sorriso sem som, sem pergunta, sem aviso. Como se dissesse, você viu, agora você sabe. Eu não respondi, não consegui. Guardei o celular no bolso como se fosse uma arma fraca demais para o que eu estava vivendo. Voltei para o meu caminhão com as pernas moles. Sentei e fiquei uns bons minutos só encarando o painel, escutando o barulho do meu próprio motor. A carreta dele ficou lá. Ele entrou, engatou e saiu sem pressa nenhuma, como quem já tinha feito aquilo antes. Como quem não precisava correr. Eu respirei fundo, tentei ligar o PX de novo. Nada. Silêncio total. E foi nesse silêncio que entendi que dali em diante eu ia carregar isso sozinho. 3 dias depois, eu estava em casa. Voltei mais cedo do que de costume. Minha esposa percebeu meu jeito estranho, mas eu desconversei. Disse que estava cansado. Fui tomar banho e quando saí, vi uma notificação no meu celular. Número desconhecido. Era uma foto. Uma foto da minha filha de 7 anos saindo do colégio de mochila rosa nas costas. Nitidamente tirada de dentro de um carro pela janela. A legenda, escrita em caixa baixa, dizia: para de se meter, você não viu nada. O celular caiu da minha mão. Eu fiquei ali, parado com a alma vazando pelo chão da cozinha. Senti meu corpo gelar inteiro, um medo que eu nunca tinha experimentado. O medo de não poder proteger quem a gente ama. Apaguei o app de PX, troquei o número. Passei a evitar aquela rota. E nunca mais falei disso com ninguém, mas o peso não saiu. E sabe por quê? Porque a voz daquele homem ainda está viva na minha memória. Aquela voz cansada, rasgando a garganta para pedir socorro. Uma voz que para mim foi real. Mas para o mundo? Para o mundo eu virei o caminhoneiro que surtou com o PX. Colega nenhum acreditou. Teve um que falou rindo: tá vendo novela demais, André. Outro disse: essas horas não se pode brincar com rádio, parceiro. Só pega chiado. Mas não era chiado, era desespero. Era alguém vivo, trancado, talvez ali dentro, talvez agora em outro caminhão, em outro lugar, rezando para outro motorista ter coragem de parar. E é isso que me destrói. Não é só o medo, é a dúvida. Será que aquilo foi real mesmo? Será que o adesivo era pista? Será que eu ouvi o que ninguém devia ter ouvido? Ou será que aquilo acontece todo dia e ninguém escuta? Hoje em dia, eu não rodo mais de madrugada. Minha mulher acha que é por causa da idade, mas não é. É por causa do silêncio. Porque às vezes, bem às vezes, eu deixo o PX ligado baixinho só para ouvir qualquer coisa. Só para ver se a frequência volta. E de vez em quando, só de vez em quando, tô ouvindo o motor. Alguém me tira daqui. Tô trancado num baú. Mesma voz, mesma frase, mesmo desespero. E aí eu desligo. Fecho os olhos e fico com aquela pergunta martelando na minha cabeça: e se um dia for você que ouvir isso? Vai fingir que não ouviu? Vai seguir viagem ou vai atrás? Porque se for,
Se for de verdade, você tem certeza que quer saber o que tem dentro do baú? Eu sou o Júlio. Tenho 56 anos nas costas, viúvo, 2 filhos grandes que mal falam comigo. Vivo mais tempo no asfalto do que em casa, se é que aquele puxadinho no fundo do lote ainda pode ser chamado de casa. Naquela madrugada, eu estava voltando de uma entrega em Anápolis. Já era mais de 1 da manhã e ainda faltavam quase 7 horas de estrada pela frente. BR-153, sentido sul. Calor abafado mesmo com o vidro semiaberto. A cabine cheirava a suor, poeira e pão velho. A verdade é que a estrada parece mais um castigo do que um ganha-pão, de uns anos pra cá. Quando a mulher era viva, eu me forçava a voltar. Hoje em dia, eu rodo por rodar, sem pressa de chegar. Já vi de tudo nesse mundo de pista. Acidente que nem Deus olha, gente morta com os olhos abertos, assalto, carreta pegando fogo. Só que nada me preparou para o que aconteceu naquela madrugada. Porque, de tudo que já presenciei, nunca pensei que uma criança fosse me tirar do eixo. Eu tinha acabado de passar por um trecho mais escuro, onde o mato engole o acostamento. Foi ali que vi uma menina, sozinha. Estava andando no canto da pista, do lado contrário ao meu, com uma sacola plástica na mão. Magrinha, devia ter uns 10, 11 anos no máximo. Estava com a roupa suja, cabelo grudado de suor e poeira, e andava olhando para trás o tempo todo como quem foge de alguma coisa. Meu corpo gelou na hora. Juro por tudo que é mais sagrado. Eu hesitei. Pensei em seguir, mas meu pé foi indo para o freio sozinho. Encostei o caminhão no acostamento com o alerta ligado. Baixei o vidro devagar. Ela parou, mas não correu. Só ficou ali, me encarando com os olhos arregalados. Oi, tudo bem? Tá tudo certo? Perguntei baixinho, quase com medo de assustar. A resposta veio meio tremida. Minha mãe sumiu. Me deixou num posto e não voltou mais. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu podia ir embora. Podia fingir que não vi. Mas e se fosse minha neta ali? E se fosse a filha de alguém que ainda se importa? Abri a porta da boleia e disse para ela subir. Ela subiu, quietinha. Disse que o nome dela era Lúcia, que estava viajando com a mãe há 2 dias e que a mulher saiu para ir ao banheiro num posto, mas nunca mais voltou. Fiquei sem saber se acreditava ou não. Ofereci água, biscoito, dei uma toalhinha que eu tinha ali. Ela comeu devagar, como se não comesse há muito tempo, mas não falava muito. Estava com o olhar meio perdido. Eu tentava puxar assunto, saber de onde ela era, onde morava, mas ela desviava, mudava de assunto. Tinha algo naquilo tudo que não batia. Sabe quando o instinto avisa? Pois é, mas eu decidi calar. Só fui dirigindo. Já era perto das 3 e pouco quando encostei num posto antigo, desativado, onde muitos caminhoneiros param só para dormir. Parecia um bom lugar para dar uma pausa, descansar um pouco. Ela estava sentada no banco do passageiro, meio curvada, com a sacola no colo. E aí, do nada, ela começou a chorar, um choro seco, silencioso, que me arrepiou até a alma. Por favor, não chama a polícia. Meu pai conhece todos os policiais da cidade. Aí o coração apertou. A menina contou a verdade, que a mãe não tinha sumido em posto nenhum, que as duas estavam fugindo. Disseram que o pai dela era um homem perigoso, que já tinha batido na mãe várias vezes, e que daquela vez elas decidiram fugir com o pouco que tinham. Estavam escondidas fazia 2 dias, comendo o que dava, dormindo em banheiro de rodoviária. A mãe tinha deixado a menina num canto enquanto ia tentar pedir ajuda, mas ela não voltou. Ela disse que se eu falasse para alguém, a gente ia morrer. Nessa hora, a menina chorava com a mão na boca como se estivesse pedindo desculpa por ter contado. Antes que eu conseguisse responder, um farol apareceu na entrada do posto.
Um carro preto, sem placa visível, entrou devagar. Eu apaguei as luzes internas do caminhão. Fiquei só observando pela fresta da cortina. O carro parou uns 20 metros à frente. 2 homens desceram. Um deles abriu o porta-malas. A menina agarrou meu braço e sussurrou: "É minha mãe." Eu não entendi, mas quando olhei de novo, vi. Estavam tirando uma mulher de dentro do carro. Ela estava com um saco preto amarrado na cabeça. Abaixaram ela no chão, 3 estampidos, secos. Eu juro por tudo que eu vi. Eu ouvi. O corpo da mulher caiu duro, sem som. O carro arrancou com tudo e sumiu no escuro. E ali dentro do caminhão eu fiquei gelado. A menina tremia, encolhida como um passarinho com os olhos arregalados. Era ela, moço. Era minha mãe. Aquilo não tem explicação. Eu desci correndo. Nem pensei em nada. Só desci. Fui até onde o corpo tinha caído. Quando tirei o saco preto da cabeça dela, era mesmo a mãe da menina. O rosto estava meio deformado, mas dava para ver. O mesmo cabelo, blusa amarela. E ela estava morta. Morta de verdade. Aquilo me quebrou. Um nó veio na garganta, mas eu segurei. Voltei para o caminhão tremendo. Ela estava encolhida no banco, segurando a sacola contra o peito. Nem olhou para mim. Só perguntou baixinho: "É ela?" Eu não respondi. Só sentei e respirei fundo. Liguei o motor e falei devagar: "A gente vai sair daqui agora." Não liguei para a polícia. Não liguei para ninguém. Se eu ficasse ali, ia ter que explicar tudo. E se aqueles homens tivessem algum tipo de proteção? Se o pai dela realmente tivesse tanto poder assim? Eu não confio mais em sistema nenhum. Então eu fiz o que eu achava certo. A menina não falou mais nada por um bom tempo. A estrada voltou a ser só ruído de pneus e motor. Um silêncio tão pesado que doía nos ouvidos. Eu pensei em deixar ela numa delegacia longe. Pensei em ligar anônimo de um orelhão, sei lá. Mas quando olhei para ela de novo, ela estava me olhando como se fosse a única pessoa no mundo que ela tinha. Foi aí que ela sussurrou: "A gente ia para a casa da minha avó, mas não sabia como chegar." Perguntei onde era. Ela falou o nome de uma cidadezinha no interior de Minas. Fica a quase 4 horas do ponto em que a gente estava. Eu encostei no primeiro posto com banheiro e pedi para ela descansar um pouco. Dei um travesseiro, estendi uma coberta no banco. Quando o dia clareou, seguimos viagem. A cada curva, eu ficava mais preocupado. E se alguém estivesse seguindo? E se fosse armadilha? Mas aí a menina apontou uma entrada de terra batida e disse: "É por ali." Uns 2 quilômetros depois, passamos por uma cerca de arame e uma casa simples, com varanda de cimento e galinha solta no terreiro. Toquei a buzina devagar. Uma senhora de coque branco saiu na porta, com um avental estampado e os olhos apertando contra a claridade. Quando viu a menina, levou a mão na boca. Ela desceu correndo e se jogou nos braços da avó. As duas ficaram ali, abraçadas, chorando feito 2 crianças. Aquilo me desmontou. A senhora me olhou assustada. Eu não contei tudo, só disse que tinha encontrado a menina na estrada e que ela precisava de cuidado. Ela entendeu. Entendeu sem eu precisar detalhar. Agradeceu com um olhar que eu nunca mais vou esquecer. Um olhar de quem sabe que teve sorte no meio do inferno. Ela me ofereceu café. Eu recusei. Disse que precisava seguir viagem. Quando me despedi da menina, ela só disse: "Obrigada, moço." Eu não sou de chorar, mas chorei depois, no meio do trecho, quando vi o retrovisor e percebi que tinha deixado um pedaço de mim naquele lugar. Voltei para a pista, mas não consegui dormir por dias. Fiquei pensando: que tipo de mundo é esse em que uma criança tem que carregar um trauma desses no colo e ainda pedir desculpa por existir? Mas também fiquei pensando que, pela primeira vez em muitos anos, senti que eu não rodei à toa. A estrada já me mostrou muita coisa, mas nunca me mostrou tão claramente o que é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém vai saber. Se essa história te tocou de algum jeito, se em algum momento você esqueceu que era só um relato, então talvez esse canal seja para você. Aqui quem fala
não são personagens. São vozes que poderiam ser da sua vizinha, do seu pai ou sua. Se você quiser continuar ouvindo histórias assim, que arrepiam sem gritar, que assustam sem precisar de monstro, então se inscreve. Mas só se for para ficar.